Fala, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo de futebol neste canal maravilhoso, mais um vídeo pra gente falar sobre Copa do Mundo. Antes de tudo, se inscreve neste canal, deixa o seu like pra ajudar a gente e vambora pra falar sobre a fase de grupos da Copa do Mundo que nos abandonou e nos deixou e acabou. Cara, assim, como passa rápido a Copa do Mundo e como simplesmente mais da metade da Copa já foi e parece que nem começou. Mas enfim, vai começar agora o mata-mata. Dia de hoje começa o mata-mata, inclusive no dia que eu estou gravando esse vídeo. África do Sul e Canadá, o primeiro jogo, uma canalice, colocarei só esse jogo no domingo, mas é isso. E estamos aqui para montar a seleção da fase de grupos, certo? Então, deixa o seu like, se inscreve, você já fez isso que eu tô ligado. Vamos lá, para a gente começar. Cara, eu espero muito, olha as travadas, mano. Espero que não trave. Vamos lá. Goleiro Kobel da Suíça, beleza? Eu tenho minhas anotaçõezinhas aqui, eu vou pegar a visão aqui para vocês irem junto comigo nessa, tá? Kobel, Suíça, primeiro colocado do grupo B, grupo do Canadá, grupo da Bósnia, que era um grupo até bem equilibrado, né? Ao que parecia entre Canadá e Suíça. A Suíça conseguiu ficar em primeiro. Eu coloquei assim, entre as opções, né? O Eloy Room, goleiro de Curaçao, que fez um jogo de 15 defesas, absurdo, mas basicamente só aquele jogo. E qual era o outro? O Vozinha, goleiro de Cabo Verde, mas que fez um jogo contra o Uruguai que, meu Deus do céu. Então eu não o coloquei aqui também. Por mais que tenha tido 2 clean sheets com a seleção de Cabo Verde, que é um absurdo, mas enfim, Cabo Verde será melhor representado durante essa seleção. Coloquei o Kobel no gol. É um baita goleiro. Kobel, pra mim, foi o melhor goleiro dessa fase de grupos da Copa. Lateral direito. Daniel Munhoz da Colômbia. Isso aqui eu sou fã, tá? Não tem jeito, isso aqui eu sou fã demais. Lateral do Crystal Palace. Joga muito no Crystal Palace como um ala pela direita, né? Sendo o cara. O Crystal Palace, para resumir, joga com uma linha de 3 zagueiros, então ele tem muita liberdade para avançar. Ele é um lateral à moda antiga, né? Que pisa muito no ataque, que vai embora, não é mais esses laterais que a gente vê muito hoje em dia, que são praticamente zagueiros, né? A seleção brasileira tá muito assim. O Daniel Munhoz é um cara que pisa muito na área, fez 2 gols em 3 jogos na fase de grupos. Uma baita fase de grupos que fez a Colômbia. O jogo contra Portugal, ele entra só durante o jogo, mas também mudando o jogo para aquele lado ali, pisando muito no ataque, participando bastante. Enfim, uma seleção da Colômbia muito bem representada pelo Daniel Munhoz, uma seleção que joga muito futebol. Vamos para a dupla de zaga, abrindo com Van Heck. Jean-Paul Van Heck, não lembro como é Jean-Paul o Van Heck, zagueiro da Holanda, fez jogaços pela Holanda durante a primeira fase da Copa do Mundo. A Holanda se classificando em primeiro também, no grupo com o Japão, com a Suécia, era um grupo bem difícil. E tem agora um mata-mata muito difícil para jogar no dia de amanhã de hoje, do dia que eu tô gravando, né? Amanhã, para mim, que é Holanda e Marrocos. Vai ser dificílimo para a Holanda esse jogo, assim como vai ser difícil para Marrocos, obviamente, jogo muito equilibrado. Mas o Van Heck fez uma fase de grupos excelente, com 3 jogos, 1 gol, 4 bolas recuperadas por jogo e 5,7 cortes por jogo. Cortes a bola que vem, não esse corte que ele tá no olho, corte que, o cruzamento que ele cortou, etc. Enfim, uma baita fase de grupos do Van Heck, jogando ao lado de Van Dijk, ele conseguir se destacar também é muito impactante. E pra gente fechar a zaga, a dupla de zaga, Diney Borges. A Copa do Mundo desse malandro é algo seríssimo, seríssimo, com 10 cortes por jogo, 2 clean sheets, sendo zagueiro de Cabo Verde. É um absurdo de fase de grupos que esse maluco fez. O jogo dele contra a Espanha é pra enquadrar e colocar aqui, ó, na minha parede, assim, ó, pá. O jogo dele contra a Espanha. Meu Jesus amado, que jogaço que ele fez contra a Espanha. E fez uma fase de grupos excelente, manteve o nível durante todos os jogos. Contra o Uruguai foi um jogo que tomaram 2 gols, mas fizeram 2. E nos outros 2 jogos foi muito bem, fechou a zaga de Cabo Verde e vai ter a tarefa mais difícil possivelmente da vida dele, que vai ser enfrentar a Argentina, de Lionel Messi e companhia. Vai ser difícil pra caramba, mas eu tô com ele. Estamos junto com ele, certo? Na lateral esquerda, Nathaniel Brown, da Alemanha. Isso aqui eu sou fã, tá? Isso aqui eu virei fã já, oficial. Vai jogar no Bayern de Munique na próxima temporada. Fez uma Copa do Mundo excelente, uma fase de grupos excelente até aqui. Jogou só 2 jogos, não jogou o terceiro, foi poupado. Mas 2 jogos com um gol e uma assistência, eu acho que tá plausível a gente colocar ele aqui. E se eu não me engano é o único, deixa eu ver se é o único. O único jogador da seleção que não fez os 3 jogos. Acho que até porque lateral esquerdo foi mais difícil de escolher do que as outras posições. Mas ele fez uma Copa do Mundo excelente com a seleção da Alemanha. Seleção da Alemanha que tinha dificuldades em achar laterais. Ele vai ser esse cara para guiar essa posição por bons anos, acredito eu. Jogando no Bayern de Munique, mantendo esse nível muito alto que ele tá conseguindo manter com a seleção. Joga demais. Assim, um lateral que pisa muito no ataque, constrói por dentro, vai por fora também, porque joga junto com o Wirtz naquele lado esquerdo. Então ele é um cara que varia muito se vai por dentro, se vai por fora, mais fazendo ultrapassagem por fora do que atacando por dentro, mas consegue fazer os dois muito bem. Bascanteio
faz tudo que precisar, um lateral ele faz. E vão abrir o meio campo com Pape Gueye de Senegal. Pô, Senegal passou em terceiro. Irmão, a Copa do Mundo desse malandro é uma coisa seríssima. É uma coisa seríssima. São 3 jogos, 2 gols e 1 assistência para um volante. E um volante que corre o campo inteiro e que joga demais. O Pape Gueye fez uma Copa que, assim, para você se destacar, jogando em uma seleção que passou entre os terceiros colocados, e até pra gente pegar aqui as seleções que passaram em terceiro. Senegal passou com a última dos terceiros colocados e vai pegar a Inglaterra. E esse malandro conseguiu se destacar de uma maneira absurda, jogando demais, fazendo jogos excelentes. O último jogo dele foi crucial contra o Iraque, foi 5-0 Senegal. Que ele faz gol, que ele participa muito, que ele joga muito bem. Tem muito crédito naquela vitória de Senegal. E ele foi um cara que guiou esse meio de campo para fazer uma Copa do Mundo excelente durante essa fase de grupos. E vai ter uma tarefa dificílima contra a Inglaterra, mas é uma... Não é Inglaterra. Senegal, é Bélgica, né? É Senegal e Bélgica? 99% de certeza que é Bélgica, mano. É Senegal e Bélgica. A Inglaterra pega outra seleção, eu acho. Mas enfim, vai ter uma tarefa dificílima, independente de qual seja a seleção, mas que Senegal tem boa chance de passar contra a Bélgica. Mano, é Bélgica oficial, pode cravar. Para continuarmos no meio campo, Bruno Guimarães como segundo volante desse time. Vai ter gente com dificuldade de entender a Copa do Mundo que esse malandro tá fazendo, irmão. Mas tá jogando uma bola. Meu Deus do céu. Fenômeno, joga demais. Bruno Guimarães, eu sou muito fã, cara. 3 jogos e 3 assistências em Copa do Mundo, irmão. Assim, para enquadrar a Copa do Mundo desse cara, jogando muito, o meio de campo, que ele é o principal nome do meio de campo da seleção brasileira, é o cara que faz o jogo do Brasil andar, que faz a roda girar, ao lado do Casemiro. E o Casemiro sendo esse cara muito mais de contenção do que de criação. Ele fica encarregado junto com o Paquetá de criar para esse time, de dar passe para frente. Ele é muitas vezes o cara, quando o Brasil se vê em situações difíceis de estar embolado, não sei o que, ele é o cara que dá o passe diferente, que quebra a linha, que passa a bola para frente, que eu gosto muito do meio campista que faz isso, que pega a bola, em vez de só continuar girando na mesma direção, consegue quebrar o ritmo e dar passe para frente e fazer o time andar e quebrar linhas do adversário. E o Bruno Guimarães é esse cara. E assim, já tem proposta do Arsenal na mesa do Newcastle e que foi recusada, se eu não me engano, 60 ou 70 milhões de euros, ou era de libras talvez, enfim, acho que de euros. Joga uma bola redondíssima o Bruno Guimarães nessa Copa do Mundo. É um craque, irmão. É um baita de um meio-campista que a seleção brasileira tem e que a gente tem dificuldade de valorizar porque veste a nossa camisa e porque a gente está acostumado muito a criticar nossos jogadores, mas quando a gente tem jogadores que jogam bem, a gente tem que falar. E a Copa do Bruno Guimarães é seríssima a Copa desse malandro, certo? Aqui como meia, mas é um meia quase que atacante, Saibari do Marrocos. Ele jogou por Marrocos nessa Copa como atacante, né, como centroavante, mas que baixa muito para jogar, pisa menos na área do que um centroavante comum. Mas, cara, assim, a Copa desse maluco, com 3 jogos e 3 gols, é muito impactante, velho. É muito impactante. É peça fundamental, peça central nesse time de Marrocos, que joga muito com ele vindo buscar jogo, com ele sendo essa peça que desequilibra, que tira a noção de espaço da defesa, né, que ele tá lá enfiado entre os zagueiros, aí do nada ele baixa, o zagueiro não sabe se vai, se volta, se o zagueiro não for, ele recebe e vira, se o zagueiro for, ele tem espaço nas costas, então é um cara crucial no esquema ofensivo de Marrocos, que é um timaço e vai enfrentar a Holanda numa partidaça de mata-mata de Copa. Isso é Saibari. Tem proposta do Bayern de Munique por ele também. Veremos o que vai acontecer na próxima temporada. Jogador do PSV Eindhoven. Mas, cara, como joga futebol o Saibari? Joga muito. Pela direita, cara, como é que eu vou na ordem desse ataque? Pela direita, vai Lionel Messi, é o óbvio, né? Gente, aqui não tem nem muito o que inventar, não. Não tem muito o que inventar, não, beleza? 3 jogos, 6 gols. Brincadeira, né? Beleza. O último gol dele me estressou, tá? O último gol do Messi me irritou. O goleiro da Jordânia, ele quis tomar o gol do Messi, irmão. Ele quis, ele falou assim: eu quero o título de tomar um gol do Messi, porque não é possível. Que loucura de gol, meu Deus do céu. Como me irrita, cara. Torcer contra a Argentina é difícil. Mas enfim, Lionel Messi com uma Copa do Mundo fenomenal, absurda, histórica, estratosférica, meteórica. Não sei, cara. Eu não tenho adjetivos para dar pra esse maluco que fez uma Copa do Mundo de 3 jogos e 6 gols até aqui. Absurdo do absurdo a Copa que o Messi faz e que gera dúvidas sobre como a Argentina chega no mata-mata, se chega para ganhar mesmo, porque assim, a gente estava considerando a Argentina até o começo da Copa como uma seleção que chega, mas chega mais ou menos, porque jogava a Vera do mesmo jeito,
e jogou a Vera muito bem, classificando em primeiro, como sempre vai muito bem em eliminatórias da Argentina, né? É sempre entre as primeiras. E, assim, um ciclo leve, o que a gente achou que era um ciclo de brincadeira, na verdade foi um ciclo só de leveza e de uma construção de algo que já existia, de assim, não de algo que já existia, mas assim, a consolidação de um esquema muito forte do Lionel Scaloni, de, cara, muito toque de bola, muito jogo aproximado no meio de campo, que é uma coisa linda, inclusive, de ver no futebol de hoje, que é muito jogado por fora, que é muito ponta, muito lateral, muita correria. E o time da Argentina, que corre totalmente no oposto do que é o futebol atual, assim como a Colômbia, são times que têm cadência, têm toque de bola, têm jogadores de muita qualidade e que não precisam ser só máquinas que correm pra caramba. E o Messi é o principal nome de uma geração, é um fenômeno, 6 gols em 3 jogos de Copa, é um absurdo a Copa que faz o senhor Lionel Messi. Como centroavante, Kylian Mbappé, também não tem muito o que inventar. São 3 jogos, 4 gols, 2 assistências, absurda a Copa do Mbappé, assim, que vem de uma temporada questionada no Real Madrid, né? Sendo muito cobrado, muito xingado pelos torcedores, etc, etc. E ele faz uma Copa do Mundo excelente, como ele sempre faz, como ele sempre joga, vestindo a camisa da seleção francesa, quem dera fosse brasileiro, inclusive. Mas, cara, que jogadoraço é o Kylian Mbappé. Quando ele veste essa camisa é difícil de pegar, é difícil de parar. É muito ruim jogar contra um maluco assim, porque ele veste essa camisa, ele vira outra coisa, é absurdo de jogador. O Kylian Mbappé, um dos artilheiros dessa Copa também. E para fechar o time, e aí vai ter gente chiando, vai ter gente reclamando. Para fechar o time é ele, irmão. Vinícius Júnior. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, que faz uma Copa do Mundo de um dos melhores jogadores da Copa, de um absurdo de jogador que ele é, com 3 jogos, 4 gols, 1 assistência. Um absurdo é a Copa do Mundo do Vinícius. E como a gente tem dificuldade de valorizar o Vini, né, mano? Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, sobre a seleção brasileira. Que jogadoraço, que absurdo de atacante que é o Vinícius, cara. Atacando espaço, ele em campo aberto, é ele e Mbappé, irmão. Os 2 melhores do planeta. Jogando em campo aberto é muito difícil de pegar esse maluco. Corre demais, dribla demais, joga demais, tudo demais. É assim, é fenômeno o que é o Vinícius. Tem marcador na frente, ele dribla. Tem marcador dando espaço nas costas, ele ataca o espaço. Tem gol de cabeça nessa Copa, tem gol de tudo quanto é jeito. Cara, que jogadoraço é o Vinícius. Que Copa do Mundo faz o Vinícius. 3 jogos e 3 vezes melhor em campo. Né? Cara, assim, é muito, muito, muito impactante a Copa que faz o Vinícius. É o melhor jogador do Brasil junto com o Bruno Guimarães, porque faz uma Copa do Mundo absurda, junto com o Matheus Cunha também, né, que fez 3 gols. Eu considerei colocar o Cunha aqui, mas eu optei pelo Saibari até pra gente dar uma diversificada nos nomes. Mas enfim, pra gente fechar, o time fica assim, essa é a escalação. Coloquei aí só pra gente ter uma ideia. Gostei da imagem que eu fiz aí. Acho que deu pra gente enquadrar muito as principais seleções da Copa, os principais jogadores. Tem muito de valorizar o trabalho que é feito nas melhores seleções, como foi, das menores seleções, como foi Cabo Verde, como foi Senegal, por exemplo, até Marrocos em alguns aspectos, talvez seja considerado assim. E basicamente os principais jogadores dessa Copa do Mundo em suas posições. Alguns nomes ficaram de fora, é óbvio que vários nomes bons ficaram de fora. Haaland eu não coloquei, porque o último jogo foi uma vergonha, ele não jogou, eu fiquei revoltado, não coloquei o Haaland. Não coloquei Boadi do Marrocos no meio de campo, acho que poderia ter colocado. Quem mais que eu deixei de fora, cara? O Quinones do México foi muito bem. Tô nas menções honrosas aqui. O Dembélé e o Olise da França. Quem mais? Eu acho que é isso, cara. Acho que não tem muitos nomes que ficaram de fora, não, vou ser sincero. Acho que deu pra gente entender bem como foi essa fase de grupos. E é isso, minha família. Já tem um videozinho aí sobre o resumo da fase de grupos como um todo. Clica aqui no canal, assiste, continua vendo os vídeos. Tem muito vídeo durante a Copa do Mundo inteira pra você ver se você ainda não viu. E é isso. Instagram, redes sociais, tudo na descrição também. Tem muito conteúdo saindo por lá todos os dias, certo? Tamo junto, forte abraço e é nóis.